Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e por vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje vamos dar continuidade e vamos falar sobre a oração contemplativa, que é um segmento das outras duas explicações anteriores. Com o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2709 até o parágrafo 2719, e diz assim: o que é a oração contemplativa? Santa Teresa responde: a oração contemplativa, a meu ver, é apenas um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus por quem nos sabemos amados. A oração contemplativa busca aquele que meu coração ama. É Jesus e nele o Pai. Ele é procurado porque desejá-lo é sempre o começo do amor e é procurado na fé pura. Esta fé que nos faz nascer dele e viver nele. Pode-se meditar também na oração contemplativa. Contudo, o olhar se fixa no Senhor. A escolha do tempo e da duração da oração contemplativa depende da vontade determinada, reveladora dos segredos do coração. Não fazemos oração quando temos tempo. Reservamos um tempo para estar com o Senhor, com a firme determinação de não voltar atrás, quaisquer que sejam as provações e a aridez do encontro. Nem sempre se pode meditar, mas sempre se pode estar em oração, independentemente das condições de saúde, trabalho ou afetividade. O coração é o lugar da busca e do encontro, na pobreza e na fé. Entrar em oração é algo análogo ao que ocorre na liturgia eucarística, reunir o coração, recolher todo o nosso ser sob a moção do Espírito Santo, habitar na morada do Senhor. E esta morada somos nós. Despertar a fé para entrar na presença daquele que nos espera, fazer cair nossas máscaras e voltar nosso coração para o Senhor que nos ama, a fim de nos entregar a Ele como uma oferenda que precisa ser purificada e transformada. A oração é a prece do Filho de Deus, do pecador perdoado, que consente em acolher o amor com que é amado e ao qual quer responde amando mais ainda. Esse pecador perdoado sabe, porém, que o amor com que responde é precisamente o que o Espírito derrama em seu coração, pois tudo é graça da parte de Deus. A oração é a entrega humilde e pobre à vontade amorosa do Pai, em união cada vez mais profunda com seu Filho bem-amado. Dessa forma, a oração contemplativa é a expressão mais simples do mistério da prece. A oração é um dom, uma graça. Não pode ser acolhida senão na humildade e na pobreza. A oração é uma relação de aliança estabelecida por Deus no fundo do nosso ser. A oração é comunhão. A Santíssima Trindade, nesta relação, conforma o homem à imagem de Deus, à sua semelhança. A oração contemplativa é também, por excelência, o tempo forte da prece. Na oração, o Pai nos arma de poder por seu Espírito para que se fortifique em nós o homem interior, para que Cristo habite em nossos corações pela fé e sejamos arraigados e fundados no amor. A contemplação é olhar de fato. A contemplação é olhar de fé fito em Jesus. Eu olho para ele e ele olha para mim. Dizia em seu tempo de santo pároco, o camponês de Ars, em oração diante do tabernáculo.
Essa atenção a Ele é renúncia ao eu. Seu olhar purifica o coração. A luz do olhar de Jesus ilumina os olhos de nosso coração. Nos ensina a ver tudo na luz de sua verdade e de sua compaixão por todos os homens. A contemplação considera também os mistérios da vida de Cristo, nos proporcionando o conhecimento íntimo do Senhor, para mais o amar e seguir. A oração contemplativa é a escuta da palavra de Deus, longe de ser passiva. Essa escuta é a obediência da fé, a acolhida incondicional do servo e a adesão amorosa do filho. Participa do sim do filho que se tornou servo e do fiat de sua humilde serva. Fiat é em latim que significa faça-se, de sua humilde serva, que foi Nossa Senhora que falou. A oração contemplativa é silêncio, símbolo do mundo que vem o amor silencioso. Na oração contemplativa, as palavras não são discursos, mas gravetos que alimentam o fogo do amor. É neste silêncio insuportável ao homem exterior que o Pai nos diz o seu Verbo encarnado, sofredor, morto e ressuscitado, e que o Espírito filial nos faz participar na oração de Jesus. A oração contemplativa é a união à prece de Cristo, na medida em nos faz participar de seu mistério. O mistério de Cristo é celebrado pela Igreja na Eucaristia e o Espírito o faz viver na oração contemplativa para que seja manifestado pela caridade ativa. A oração contemplativa é uma comunhão de amor, portadora de vida para a multidão, na medida em que ela é consentimento a habitar na noite escura da fé, a noite pascal da ressurreição, passa pela da agonia e do túmulo. São esses três tempos fortes da hora de Jesus que seu Espírito faz viver na oração. É preciso consentir em vigiar uma hora com Ele. Resumindo, deram-se 8 minutos explicando aqui sobre a oração contemplativa somente na leitura. Tudo isso que vocês observaram aqui, acompanharam, foi apenas a leitura. Eu não cheguei nem a fazer uma partilha, uma reflexão com base na leitura. O catecismo deixa muito claro sobre o que é verdadeiramente a oração contemplativa. Então a gente pode dizer que a oração contemplativa é um silêncio, ela faz a gente ter uma disciplina na vida de oração, não é simplesmente rezar quando sobrar um tempo, não é isso, é dedicar um tempo específico para rezar, porque na oração a gente vai conversar com Deus. Então é quando, por exemplo, eu chego e digo, não, todo dia, a partir das 8 horas da noite, eu vou me acolher. Vou me recolher. Vou me privar do mundo, vou me desligar da rede social e vou focar somente entre eu e Deus. É como eu falei no vídeo anterior, vou me trancar no meu quarto, vou pegar a Bíblia, vou pegar o catecismo, vou rezar o texto, vou rezar o rosário. Porém, tudo isso que vou estar fazendo ali naquele momento para que se gere a oração contemplativa, eu preciso fitar os meus olhos em Jesus Cristo. Por isso que é recomendável fazer adoração ao Santíssimo, né? Que é a hóstia santa. Você coloca, como eu falei no vídeo anterior, adoração ao Santíssimo Sacramento ao vivo. Você vai estar diante de Nosso Senhor Jesus Cristo sacramentado. Você pode se ajoelhar, você pode fazer um momento, você pode botar um fundo musical, você pode conversar com Ele, você pode pedir algo a Ele, você pode agradecer. É um momento seu único momento com Ele. E nisso você vai tendo aquele diálogo, aquela intimidade, o Espírito Santo vai conduzindo tudo. Ele vai levando você para o mistério. E você vai tendo tanta coisa maravilhosa ali naquele momento,
que você nem vai conseguir explicar tudo. Você não vai conseguir explicar tudo para as pessoas que não viram, para as pessoas que não podem estar com você ali, que é só um momento entre você e Deus. Então, é algo que é muito vivido assim naqueles que dedicam um tempo específico. Não é rezar quando sobra tempo. Não é, eu tenho que resolver meus problemas da vida, tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho faculdade, tenho isso, tenho aquilo, tenho família, tenho comida, tenho casa para cuidar. Depois, quando eu terminar tudo isso, aí eu dedico um tempo. Não, você tem que priorizar primeiramente Deus. Então você já tem que separar um horário específico para você conversar com Deus. Tendo casa suja, seja lá o que for, você tem que priorizar. Se você marcou um compromisso com Deus, todo dia, 8 horas da noite, para você ir rezar, para você ir fazer a oração vocal, que é a recitação do Santo Terço, a liturgia diária, certo? Aí vem a meditação, que é justamente pegando a liturgia diária que você vai fazer uma reflexão, você pode até anotar, escrever, como se estivesse escrevendo para Deus, algo do tipo assim. E aí depois da meditação vem a contemplação, que é o silêncio. É um momento que você tá ali na intimidade. Você sumiu, você não está preocupado com nada, você sumiu das preocupações do mundo. Você sumiu de qualquer coisa que seja voltada a esse mundo. Você está fitando os seus olhos em Jesus Cristo, porque a oração contemplativa é justamente isso aqui, ó. Deixa eu só voltar a página aqui pra gente rever o que foi dito nesse instante. Agora mesmo aqui, ó. Você pode pegar o catecismo no parágrafo 2715, vai dizer: a contemplação é olhar de fé fito em Jesus. É um olhar fixo, é um olhar muito elevado, aprofundado, melhor de se dizer, muito concentrado. É quando você está aqui, ó, Jesus está aqui, você está fitando os olhos nele, entendeu? E o que é que diz aqui no catecismo? Eu olho para ele e ele olha para mim. Dizia em seu tempo de santo pároco o camponês de Ars, em oração diante do tabernáculo. Tabernáculo. A gente encontra o tabernáculo no sacrário, entenderam? Então, ter uma oração contemplativa com Nosso Senhor consiste em fazer esse olhar fixo, fixar os olhos em Jesus Cristo, entendeu? Olhar para Ele, reconhecer que você é pecador, reconhecer que você precisa mudar de vida, reconhecer que você já está na hora de dar um basta na vida pecaminosa, nos seus atos de pecado, nos seus atos pecaminosos. Está na hora de você dar um basta, é o momento que você está fitando os olhos em Jesus Cristo e você fala: Senhor Jesus, eu não tenho dignidade de receber tamanha graça de estar tão próximo de Ti. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. E você vai fazendo súplicas. Súplicas são pedidos, meus irmãos. Você chega e fala: Senhor Jesus, amadurece esse coração imaturo, transforma esse coração. E continuando, né? É fitar os olhos. E também, meus irmãos, essa centralidade em nosso Senhor Jesus Cristo, ela tem um principal objetivo de nos converter, né? Tipo, o discípulo Mateus, São Mateus, nosso Senhor Jesus Cristo converteu ele com um olhar sincero, um olhar fixo, no olho, olho no olho. Nós precisamos também rezar sim, recitar o texto, isso é ótimo, certo? Mas além do texto, vai lá dar uma lida na Bíblia, vai lá estuda a vida de um santo. Terminou? Agora vem para o ponto máximo. Você pode ir no sacrário. Se for de dia, vá no sacrário. De manhã ou à tarde, principalmente nas quinta-feiras, que é dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. E você vai ao sacrário, se ajoelha e você começa a fazer seu momento. Você começa a fixar os seus olhos
em nosso Senhor Jesus Cristo, você se desliga de qualquer preocupação do mundo naquele momento. Se caso já for à noite e você vê que não tem sacrário aberto à noite, né, não tem missa, não tem sacrário, você vai para o seu quarto, você liga a televisão, se tiver YouTube, você coloca a adoração ao Santíssimo Sacramento ao vivo. No telefone também, no computador, você pode fazer isso. Você se ajoelha e ali você faz o seu momento. O momento de você e Deus, Deus e você. E você fita os seus olhos nele. E você vai saboreando a presença dele. Você vai se aprofundando na intimidade. E ainda continuando no catecismo aqui, depois do tabernáculo, como eu estava falando, essa atenção a ele é renúncia ao eu. Ó, tá vendo? É justamente o que eu falei. Essa atenção, você fitar os seus olhos em Jesus Cristo e você começa a renunciar o seu eu. O seu você, melhor assim dizer. Você renuncia tudo que você faz na sua vida. Das coisas ruins às coisas boas. Imagine que você saiu de tudo. Que você já não é mais ninguém, assim, para a sociedade, para os humanos. Você simplesmente é como se você tivesse morrido. Entre aspas, certo? Você está vivo. É como se você tivesse um momento único, específico e solene. Você e Deus. E imagine uma escuridão imensa. Nessa escuridão imensa, só tem uma única luz, um único ponto de luz, e você vai para esse ponto de luz. Esse ponto de luz é Deus, é Jesus, e você está se aproximando. A escuridão é a sua renúncia, é quando você se apagou das coisas do mundo, se apagou da família, do trabalho, da preocupação, da conta, daquilo e daí, e você focou os olhos em Jesus. E você, naquela conversa íntima com ele, você diz: Senhor, tão miserável sou contigo. Todas as vezes me deixo o pecado me afastar de ti, Jesus. E mesmo assim o Senhor continua de olhos abertos, de braços erguidos, abertos, me esperando. Misericórdia, Senhor, deste servo pecador. Transforma, Senhor, o meu ser. Transforma a minha vida. E você começa a pedir: renova, Senhor, renova-me. Transforma-me, Senhor. Faz de mim um homem santo, uma mulher santa, um jovem santo. Faz que esse pequenino verme aqui, Senhor, seja uma grande luz para os gentios. Faz com que eu seja um instrumento da vossa paz, como já disse São Francisco de Assis. Entendeu? E vocês podem até pegar a oração de São Francisco e aplicar, né? Onde houver ódio, Senhor, que eu leve ao amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé, Senhor. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Você pode recitar ela, mas não recitando lindo assim, recitando do seu coração, meus irmãos. Do seu coração para fora. Expressa. Aí vai acontecer o que acontece na meditação. Na meditação vai ter o quê? O sentimento, a expressão sentimental. É quando você pode acabar chorando. É quando naquela conversa, naquele momento solene, você sente um arrepio. E você sente desejo de chorar, um pedido de perdão. Você se sente fortalecido, você sente até uma queimação no coração. Uma queimação assim de bom, como se tivesse assim, tipo o coração fica bem forte mesmo, batendo, fica agitado, batendo muito forte. Você começa a sentir uma queimação nele. Você começa a sentir uma cura interior.
entendeu? Mas você só consegue fazer isso. Você só consegue passar por isso, na verdade, se você preparar um momento específico para Deus. Você não vai ter um momento desse se você estiver rezando na correria do dia. Vou rezando o texto pro trabalho e volto rezando. Não. Você vai ter esse momento no seu quarto, a luz apagada. Você pode até acender uma vela, ficar muito mais solene. Se for colocar música, que coloque música, vibrações, músicas, como é que se diz, de ambientes, tipo natureza. Colocar algo um pouco mais que nos deixe calmos, que venha mexendo com nossa mente, venha nos transmitindo tranquilidade, porque a música também ela nos ajuda a rezar, ela nos ajuda a meditar e também a contemplar. Ainda sobre a contemplação é aqui, ó. A oração contemplativa é a escuta da palavra de Deus. Então é preciso ler a Bíblia para a gente ter a noção da palavra de Deus e saber o que Ele quer que a gente faça. Agora eu vou só resumir, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou resumir para vocês o que diz aqui no parágrafo 2720 até 2723. Já está dizendo, o título é Resumindo. Eu separei com marca-textos, então só vou ler as partes que eu separei, tá bom? A igreja convida os fiéis à oração regular. Quais são essas orações regulares? Orações diárias, liturgia das horas, Eucaristia dominical, festas do ano litúrgico. Entendeu? Olha, 4. 4 que a igreja já nos convida. Orações diárias, que no caso vai ser o quê? O terço, a Bíblia, certo? Aí vem Liturgia das Horas. É um livrinho que é como se fosse um missal. Ele é bem parecido com um missal, porque nele você vai ter o ato penitencial, ali você vai ter salmos para você cantar, vai ter algumas leituras do dia e algumas orações para você fazer. Isso vai em cada tempo do ano litúrgico, né? Tempo, por exemplo, o tempo comum, tempo da quaresma, entendeu? Tempo pascal e por aí vai seguindo. A Eucaristia dominical, porque é só a gente lembrar. Eu vou até pausar o vídeo, porque eu chego e falo com muito fervor, é como se estivesse mastigando essas palavras. Eu vou pegar a Bíblia para mostrar para vocês aqui sobre a Eucaristia dominical. Vou pausar o vídeo e já vou voltar. Prestem bem atenção. Podem pegar a Bíblia, certo? No Evangelho de São João, capítulo 6, do 47 até o 51. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Isso é Cristo falando, tá bom? Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto. Ele está falando aqui naquele tempo quando Moisés salvou as pessoas do Egito, né? Olha, vossos pais no deserto comeram o maná. Então eles comeram o pão que vinha do céu, que Deus mandava para eles, né? O maná, e morreram. Então ele vai falar, ó, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Então Cristo está aqui se prefigurando, está falando, olha, seus pais lá, vossos pais no Antigo Testamento comeram o pão que desceu do céu, que era o maná, porém eles morreram. Mas eu sou o pão, pão vivo, pão que desceu do céu. Aquele que come deste pão terá vida eterna. Como ele diz aqui, certo? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, para a salvação do mundo. Ele ainda continua falando. Ele vem dizer aqui, ainda no versículo 53.
Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Então nós precisamos comer do pão, este pão que trata-se da carne de Jesus Cristo, e beber do sangue de Jesus. A gente só bebe do corpo e do sangue de Jesus, só come e bebe do corpo e do sangue de Jesus na Santa Missa, na Eucaristia. É por isso que nós precisamos ir para a missa. É por isso que nós temos a obrigação de estar presente na missa. Porque se a gente não comer deste pão e não beber deste cálice, a gente não vai ter salvação, gente. É o próprio Cristo que está dizendo. A gente precisa comungar para que nós recebamos a vida eterna. Certo? A vida eterna trata-se do céu. Mas porém, tem mais um outro detalhe. Não se pode comungar de qualquer forma. Tem que saber se está em estado de graça. Vamos ver o que São Paulo vem nos dizer em 1 Coríntios 11. Eu pausei para ficar mais fácil, certo? Mas já encontrei aqui, ó. 1 Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 11, e vocês podem ler do versículo 23 até o 28, que diz assim: Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor até que venha. Nós devemos comungar e relembrar da morte do Cristo. Por isso que nós chamamos a missa do Calvário, o momento da crucificação de Jesus, para que possamos relembrar da crucificação dele e esperar na plenitude do Espírito Santo a vinda de Jesus. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, em pecado mortal, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Então, nós temos essa obrigação de se confessar. É por isso que a Igreja Católica tem o sacramento da confissão, para que nós possamos receber o perdão de Deus por meio do sacramento da confissão. Certo? Entenderam? O que foi que Cristo também disse? Que se confessem uns com os outros. Certo? Se vocês lerem Atos dos Apóstolos todinho, vocês vão verem que é a formação da igreja. Quando iniciaram-se as primeiras igrejas em Antioquia, na Síria, em Antioquia, aí vem Celebre, parece que é assim o nome, Listra, são os nomes dos lugares lá de Macedônia, entenderam? Ali por perto de Jerusalém. E foram ali surgindo as primeiras comunidades da Igreja Católica. O termo católica veio estar escrito já acho que foi bem no segundo século, ou foi no primeiro. No finalzinho do primeiro século, dando início ao segundo. Se não me engano é isso. Que foi lá nas cartas de Santo Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi um discípulo dos discípulos. Ele nasceu no ano 33, se não me recordo bem. E ele já cresceu ouvindo falar sobre Jesus Cristo. Já, em o ano 33 foi o ano que Jesus havia morrido na cruz. Entenderam? Então, se passaram alguns anos depois,
No ano 34 aconteceu a conversão de São Paulo, certo? Aí o que acontece? Santo Inácio de Antioquia ele veio se converter ao cristianismo por meio dos apóstolos Pedro, Paulo, mas ele foi muito ele andou muito com São João, se não me engano foi esse, ele andou muito com São João, evangelista. São João, a gente tem um livro de evangelista João aqui, né, na Bíblia, pronto, esse João aqui, o mesmo que estava nos pés da cruz com Nossa Senhora, quando Jesus estava crucificado, para concluir a sua missão aqui. Então, o mesmo João que estava lá nos pés da cruz com Nossa Senhora, foi o mesmo João que converteu por meio do Espírito Santo o Inácio para o cristianismo. Entenderam? Aí Inácio, ele andou muito com João, ele também foi discípulo de Pedro, porque Pedro já tinha se tornado o primeiro Papa. Já existia a igreja lá em como é que se diz? Em Antioquia, eu ia falar Constantinopla, em Antioquia, certo? Em Antioquia já existia a igreja, aí o primeiro bispo de lá, de Antioquia, da igreja de Antioquia, foi Pedro. Depois de Pedro, teve um sucessor dele, que eu não me recordo agora o nome. Teve um outro sucessor de Pedro, que esteve lá em Antioquia, nessa igreja. Mas depois dele teve outro sucessor, que foi Inácio. E Inácio, em um dos seus escritos, escrevendo e mandando para as pessoas, para as igrejas, para as cidades, sobre a fé, né, exortando, escrevendo, fazendo suas reflexões, falando sobre Nosso Senhor, ele explica o termo católica. Esse nome vem do grego, que significa universal. Entenderam? Então foi daí para frente que começaram a usar o nome Igreja Católica Apostólica Romana. Aí vamos explicar isso aqui, porque toda vez o protestantismo, ele simplesmente distorce a imagem da igreja. Igreja Católica por conta que é universal, é para todo mundo, é para todas as nações, certo? Apostólica por conta que ela veio por meio de Jesus Cristo, e de Jesus Cristo passou para os apóstolos, e dos apóstolos chegou até a gente, certo? Romana, porque apostólica romana. Romana porque sua sede principal está em Roma. Só isso. Porque a sede principal está em Roma. Que sede trata isso? Trata-se da Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é onde está, é uma catedral enorme, uma igreja enorme, onde você vai encontrar os restos mortais de São Pedro. Estão guardados lá, na Basílica dele. Os outros discípulos têm os restos mortais encontrados em outras basílicas também. Basílicas não, se eu não me engano, vai ser outras igrejas, certo? Não lembro se é basílica, mas enfim, é porque eu não estudei muito a fundo sobre esse assunto. Mas Igreja Católica Apostólica Romana. Católica porque é universal, apostólica porque tem a tradição apostólica, certo? Tem a tradição dos apóstolos que vieram trazendo para a gente no decorrer de todos os séculos. E romana porque a sede principal está em Roma. Entenderam? Entenderam? Certo? Agora vamos voltar para o catecismo. E agora, para concluir, como estava falando, sobre o que a igreja convida os fiéis à oração regular. A igreja convida os fiéis à oração regular. Orações diárias, liturgia das horas, Eucaristia dominical, festa do ano litúrgico. A tradição compreende 3 expressões maiores da vida de oração: a oração vocal, a meditação, a oração contemplativa, certo? E a oração contemplativa, são essas 3. Elas têm em comum o recolhimento do coração. A oração vocal, fundamentada na união do corpo e do espírito na natureza humana, associa o corpo para a oração interior do coração, a exemplo de Cristo, que reza a seu Pai e ensina o Pai Nosso a seus discípulos. A meditação é uma busca orante, que põe em ação o pensamento e a imaginação, a emoção e o desejo.
tem por finalidade a apropriação na fé do assunto meditando, confrontando com a realidade de nossa vida. A oração contemplativa é a expressão simples do mistério da oração. É um olhar de fé fixado em Jesus, uma escuta da palavra de Deus, um silencioso amor, realiza a união à oração de Cristo na medida em que nos faz participar do seu mistério. Então, essas informações vocês encontram aqui, Catecismo da Igreja, certo? E aqui está uma comprovação clara para os protestantes ignorantes que ficam dizendo que nós adoramos santos, dizendo que a gente coloca eles acima de Deus. Veja se isso daqui tem algum santo acima de Deus. Veja se a gente não está focando, centralizando nossa fé em Jesus Cristo. Se a Eucaristia não é o corpo e o sangue de Cristo. Então, antes de vocês, irmãos que têm pouco conhecimento sobre a fé, antes de vocês se deixarem levar pela má interpretação de um protestante que não conhece nada, antes de você se deixar levar pelo um ataque protestante, busque os fatos. Para fatos não se tem argumentações, não é isso? Então, busquem aquilo que de fato aconteceu. A Eucaristia é o corpo, o vinho é o sangue de nosso Senhor. Quem não beber, quem não comer deste corpo, deste pão, quem não beber deste vinho, que é o sangue, não vai ter vida eterna. Quem diz isso é o próprio Cristo. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco e o amor de Maria em vossos corações. Deus nos abençoe. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.